Olá, eu sou a Renata Bressan e esse é o podcast Sem Pedir Permissão. Existem encontros na vida que não acontecem por acaso. São conversas que chegam no momento certo, quando a gente está pronto para enxergar além. Hoje, mais do que conhecer uma trajetória, a gente é convidado a perceber algo mais sutil: os movimentos internos que nem sempre são visíveis, mas que vão silenciosamente redirecionando a nossa vida. Porque existe um tempo em que a gente vive no automático e existe um momento em que a consciência começa a despertar. E quando isso acontece, as escolhas mudam, o olhar muda e o caminho também muda. Talvez esse episódio não seja só sobre quem está aqui hoje, mas sobre o que dentro de você já está pronto para mudar. Vamos lá? Tudo bem, doutor Célio? Como é que tá? Muito obrigado pelo convite de estar aqui comigo nessa jornada, nesse novo episódio. E eu gosto sempre de começar o episódio perguntando um pouco do Célio lá de Minas Gerais. Um Célio sem títulos, sem cargos, sem uma esposa Denise, sem os filhos na sua jornada. Me conta um pouquinho, doutor Célio, quem era o Célio lá de Minas Gerais? E sem a sobrinha Renata Bressan, que hoje aqui estamos. Renata, eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando e passar para quem vai nos ver e ouvir alguma, talvez, mensagem de algo da vida, que nos julguem se bom ou ruim. Se for bom, acolhe. Se for ruim, deleta. Exatamente. Eu, às vezes, digo que, plagiando um grande ator, um grande compositor, né, do Ébrio. Tá. Ele começava assim: nasci artista, ainda criança levaram para uma escola. Eu nasci do nada, ainda criança eu não tinha escola. Eu sou filho de mãe solteira, com dificuldades. Nasci em Passatempo, Minas Gerais, uma cidade amada e querida. E por questões de circunstâncias da vida, a minha mãe acabou apaixonando por outro e para buscar novos mundos, mudou-se para Goiás, cidade de Goiás, uma cidadezinha que estava com esse chama-se Goianira. Nessa época, o meu padrasto, ele era motorista de caminhão, ele transportava tijolos numa cerâmica de Goianira para Brasília. A Brasília estava em construção. Olha só. E lá, com 5 anos, querida Renata, foi o primeiro emprego da minha vida. Eu arrumei um trabalho na cerâmica, onde a minha função era tocar os cavalos, para fazer amassar o barro, para poder fazer o tijolo. Olha. No sábado, começava às 2 horas da manhã, eu ia. E quando era 9 horas, terminava o expediente. No primeiro mês, comprei o meu primeiro sapato, com o meu salário. Olha que maravilhoso. E a vida deu um tempo, parte a família toda ficou lá em Passatempo. A minha avó teve um AVC, um derrame. Tinha mais irmãos? Eu vou só pontuar, só vou Claro. comentar. A minha avó teve um derrame e a minha mãe foi convidada para visitar a minha avó, que estava às últimas, né? Uhum. Sim, tinha os irmãos, era eu, o mais velho, né? De um É. pai, um outro, e meu irmão, por parte de mãe, já o meu irmão Wilson e meu irmão Davi também fazia parte da família nessa época. Então, com 8 anos, foi só eu e minha mãe visitar a minha avó. Lá, depois de um mês, eu tinha 8 anos de idade. Tá. Até então não tinha escola. A única lição que sabia, eu fazia um 8 nas árvores, um 0 em cima, um 0 embaixo. Eu fazia um 8. Era a única instrução que eu tinha. Tá. Mas eu fui para Minas Gerais visitar a minha avó e a minha tia era solteirona e cuidava da minha avó. E ela é professora da zona rural de Passatempo, Minas Gerais, Tá. da região de Ribeirão Preto. Lá eu fiquei, a minha mãe voltou, eu fiquei morando com a minha tia, com a minha avó, eu era o único homem da casa. E junto com a minha tia, eu estudei o primeiro, segundo e terceiro ano primário, Uhum. que era feito na zona rural. O quarto ano primário eu fui fazer já na cidade, no grupo escolar da minha cidade, na cidade. Mas nesse período, já no primeiro ano, eu já era monitor do primeiro ano. Eu era monitor das crianças. E aí eu tive a oportunidade de, na simplicidade, ter
a oportunidade de receber a instrução direto dentro de casa da minha tia. E aí começou essa... E agora, só para dizer, lá na frente você vai perguntar por que eu queria ser médico, para não perder esse gancho histórico. A minha avó, como tinha o derrame, e ela ficava a 6 quilômetros na zona rural da cidade, e periodicamente ela ia ser consultada por um médico da cidade. Era o único médico que tinha na cidade. Doutor Geraldo, Deus o tenha, doutor Neném, uma pessoa fantástica. Quando o doutor Neném ia visitar a minha sogra, era um capricho. E o doutor Neném vem, um dia antes lavava o quarto, embelezava a casa, uma bacia com água, com toalha, com sabonete, tudo para receber o doutor Neném. E aquela esperança de que o doutor Neném ia melhorar a vida da minha avó. Isso me levou, eu quero ser médico. Passei igualzinho o doutor Neném, para ir à casa das pessoas e lá fazer o que ele fazia. Aí nasceu o sonho de ser médico. Era esse o sentido de dar certo em Minas Gerais ou nessa outra cidade? O que era? Goiânia que o senhor falou? Era Goianeira. Não, Goianeira era outro. Goianeira passou na história. Tá. Então a minha mãe ficou com meus irmãos, tocou com meu padrasto outra vida. E eu fiquei 12 anos sem ver minha mãe. Tá. Morando com a minha tia, minha avó faleceu e eu continuei com a minha tia. Tá. E era esse o sentido de dar certo naquele momento? Era ser médico? Era essa profissão era o que ia levar a um reconhecimento, a um sucesso ou não? Era mesmo essa vontade emocional de coração de salvar as pessoas? O meu lema, quando eu fui soldado enfermeiro, entendeu? Eu coloquei, com permissão do capitão, eu era soldado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o lema da medicina. O médico tem que chegar e pôr a mão e vender esperança para o paciente. Esse é o médico que eu sonhei que ser e que, graças a Deus, sou. E aí, vamos lá. Seguindo um pouco a sua trajetória. Saindo dali, indo buscar uma outra profissão antes da medicina. Foi para ser técnico de enfermagem? Como é que foi esse pulo para esse estudo? Vai tracejando um pouco. Teve um passo antes, que na minha cidade, né, só tinha, à época, o curso normal, que era formação para professores. Tá. Mas o professor ganhava muito mal, o governador do estado era Magalhães Pinto, não pagava bem, atrasava pagamento, era um problema. E eu queria ser médico, e para ser médico eu precisava de uma profissão que desse dinheiro. Já existia uma mira estratégica? Sim, eu não tinha nenhuma condição financeira de ser médico, mas através do estudo de uma profissão. Então, antes disso, abre um parênteses. Como a minha tia era professora primária lá na zona rural, a colega dela adoeceu e precisava de um professor substituto. Tá. E não tinha. Eu fui seu professor substituto. Então, durante 2 anos, eu fui professor do primário e, felizmente, eu passei a dar aula para o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Renata, que momento lindo. O senhor João Colodino tinha 70 anos de idade. Ele aprendeu a escrever o nome comigo. Quando ele aprendeu a assinar o nome, eu posso votar. Eu já sei escrever meu nome, coisa linda. Então, era o Liquim, Luiz de Lampião, na zona rural. E eu era um moleque de 15 anos, no meio de idosos, 70, 80 anos, e em meio das crianças. E a gente levava a vida assim. Para a tua informação, está registrado nos anais da Regional de Ensino de Passatempo, com a inspetora doutora Eni Rangel. Saímos de uma aprovação de 30% para 80% na nossa escola, pela interação da idade. Bom, passada essa fase da escola, que foi assim um momento da vida, né, que eu não era o que eu queria para o meu futuro, eu não tinha outro caminho. Naquela época, o militar era autoridade. O Brasil passava por um momento muito bom, era respeitado. Então a gente tinha vontade de servir o exército, eu tinha orgulho de servir o exército. Aí eu vi nisso aí uma oportunidade e me alistei de passatempo em Belo Horizonte para a Força Aérea do aeroporto da Pampulha. E o senhor é dessas pessoas que enxergam a oportunidade e não deixa ela passar na tua frente? Você agarra? Mesmo com as tempestades, com as coisas adversas, né? Porque foi um período muito difícil da minha vida. Para a tua informação, eu entrei como soldado de segunda classe, como recruta. Eu ganhava R$175 por mês. E eu pagava R$175 a minha escola de eletrônica que eu estudava em Belo Horizonte, que era uma escola de elite. E eu não tinha nada para viver, só que eu comia no quartel e dormia no quartel. 3 meses depois, eu fui promovido a soldado de primeira classe e passei a ganhar R$350. R$175 para a escola e já sobrava R$175 para mim. Nesse momento, servindo, tendo esse trabalho militar, eu fico imaginando... o senhor, um estudante um pouco fora do padrão,
né? Porque destoava na questão de tá auxiliando, tá monitorando, tá ajudando ou tá até contribuindo para outras pessoas se desenvolverem, entrando num regime militar, que é um regime disciplinado, forte, e que, de certa forma, tem que ficar submetido ao regimento interno. Isso foi uma lição, senhor? Trabalhar a rotina, trabalhar a disciplina? Ou o senhor já era uma pessoa disciplinada lá atrás, lá em Minas Gerais? Eu nasci disciplinado, eu sou disciplinado. A disciplina a gente não adquire, a gente é. A gente é. Não adianta treinar. Um disciplinado treinado é um disciplinado mal treinado. A gente já tem essa vocação. O capitão Paz André, que era que comandava o hospital, ele me deu a oportunidade eu comecei no SAMI, Serviço de Atendimento e Estatística Médica, fazer as fichas dos pacientes. Tá. Depois de fazer as fichas dos pacientes, eu passei a aplicar injeção. E depois ele me ensinou a fazer curativo. Depois ele me ensinou a fazer a medicação dos pacientes. Buscando foi e se prático. desafiando. Sem estudo, sem curso, só no prático. E como era um jeitosinho, pequenininho, nunca muito grandão, você as pessoas gostavam de mim e eu fazia favores para os soldados. Eles precisavam de curativo, lá em mim, precisavam de um comprimido para dor de cabeça lá em mim. E eu fui adquirindo essas coisas. E eu realmente foram 3 anos no ambulatório, nessa maneira assim, trabalhosa. E passei nesse período, o período da meningite. Tá. E eu ajudava na ambulância a transportar pacientes do aeroporto até o hospital no centro de Belo Horizonte, pacientes com casos graves de meningite, um momento muito difícil da minha vida. E quando eu entrava na ambulância, como enfermeiro, uma pessoa passando no banco da ambulância, e a sirene tocando, Renata do céu, aquilo, eu era o herói, eu era o rei, eu estava ali, o trânsito abria, eu passei a deixar o paciente do hospital e voltava, e vinha e buscava outro. Foi assim começou essa minha atividade na medicina. E aí te deu propulsão para prestar um vestibular para medicina. Foi a partir desse momento? Não foi aí ainda, porque eu não tinha dinheiro para cursar a escola de medicina. Tá. Aí eu tive que fazer um caminho diferente para chegar no outro caminho. E esse caminho já estava dimensionado? Não estava. Estrategicamente? Quando eu precisava ganhar dinheiro para poder me custear e não tinha quem me custeasse, existia a época, o custo de eletrônica dava dinheiro, edificações dava dinheiro, eletrotécnica dava dinheiro, o custo de enfermagem não dava dinheiro. Eram as oportunidades do mercado para ganhar dinheiro. Momento. E aí eu me submeti a fazer eletrônica. Tá. Fiz 3 anos do curso de eletrônica na escola técnica lá no alto lá de Belo Horizonte, esqueci o nome. Tá. E tive um bom sucesso na escola, fui um bom aluno, um bom aprendizado. Terminado o curso de técnica eletrônica, aí tem uma oportunidade, um concurso para a Força Aérea como técnico em eletrônica. Tá. E aí eu fui aprovado em 3º lugar no Brasil, para ir para o ITA. Essa foi uma grande vantagem. Lá no ITA eu fiz 8 meses de especialização como técnico em eletrônica. Olha só. E eu me especializei. De lá eu fui trabalhar na base aérea do Rio de Janeiro. Na base aérea do Rio de Janeiro, a base aérea de Santa Cruz, onde estavam os Phantom F5 lá. E eu fazia manutenção dos rádios. Tá. Aí nesse período já como técnico, já ganhando 10 salários por mês, já $1 milhão de vida. Aí eu fiz cursinho Orville Carneiro, o cursinho de pré-vestibular lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Fui aprovado no vestibular de medicina e aí, por questão de precisar, o aeroporto de Congonhas não tinha pessoal técnico qualificado para fazer a manutenção. Então, fui transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. E em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, eu trabalhava na manutenção dos equipamentos de comunicação. Tá. É assim, o piloto fala e o controlador de tráfego aéreo responde. Só que essa comunicação passa por equipamentos. E esses equipamentos não podiam quebrar. Falhar. E na sexta-feira à noite falhava, chovia muito, era sempre assim. E aí que te trouxe mais perto, então, da Unicamp, da tua faculdade de medicina. Sim, aí como eu vim transferido a bem do serviço, eu tinha a oportunidade de escolher qual faculdade eu queria. Tá. Aí eu fui direto na USP. Claro. Cheguei na USP, não me simpatizei, não fui muito bem recebido. Não encaixou. Fui na Unicamp, meu Deus, foi maravilhoso. E aí, só que Campinas está a 100 quilômetros de São Paulo. Eu me submeti a isso. Eu trabalhava... E dava para conciliar? Olha aí eu pulo do gato, é um milagre de quem quer fazer as coisas, né? Exatamente. A aula de medicina integral começava Sim. segunda-feira na escola às 7 horas da manhã e a sexta-feira, 5 horas, terminava.
Eu ia para São Paulo, às 18 horas da sexta-feira eu estava de plantão lá no aeroporto e saía segunda-feira, 5 horas da manhã. Tá. Quer dizer, eu cumpri a minha carga de trabalho, isso com o apoio de colegas que trocavam plantão comigo, dos chefes que Conseguia entendiam, ajustar. dos chefes que entendiam a minha necessidade, e durante 6 anos foi assim. Foi assim. Então, eu falei, quando todo mundo ia para casa visitar os pais, no final de semana, Você ia eu ia para trabalhar. o trabalho. Só um detalhe, né? Você conhece minha esposa, Denise, né? A gente namorava, ela ia no aeroporto namorar comigo, eu trabalhando. E a gente começou desse jeito. A vida foi assim, maravilhosa. Eu ia chegar nesse ponto. Em que momento a Denise entrou na sua história, Ela sua entrou, esposa? a Denise estudava arquitetura em Campinas, né? E eu estudava medicina em Campinas. E a república dela era em frente à República dos Amigos Meus. Lá nos conhecemos. Começamos a namorar em 82, ou por aí. Né? Casamos em 85. Eu namorei em 82. E ela formou em 85. E eu, em 84, eu me formei em 85. Eu imagino que nesse período o senhor deve ter aberto a mão de muitas coisas, muitas regalias, enfim, de um descanso, de um passeio, não existia nessa época. Isso te marca, isso faz você sofrer ou falar, puxa, eu deveria ter aproveitado mais aquele período, enfim, ou não. Estava mirado nessa estratégia. A marca que eu tenho, o orgulho, eu não tinha nada e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu costumo brincar, eu nasci pelado e estou vestido. Porque eu hoje, sou muito grato a Deus. Hoje, não sei se são esses novos tempos, mas hoje é difícil, né? O jovem abrir mão da sua tranquilidade ou do seu momento de descanso para conciliar um estudo com um trabalho, é uma logística totalmente inversa, né? No sentido de que um estava num local e o outro no outro. Renato, eu acho que tempos difíceis fazem homens fortes. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de ver tempos muito difíceis, mas com oportunidade. Aquela época tinha oportunidade de estudar, tinha oportunidade de trabalhar, não tinha problema de segurança, não tinha droga, ou era um país normal, onde tinha, assim, os desvios natural da sociedade, um percentual de desvios psiquiátricos, desvios de conduta, mas o país vivia uma normalidade. E hoje, nós, os pais, somos os culpados por nossos filhos serem o que são. Nós não damos a eles a oportunidade de cair e levantar. Quando ele cai, a gente levanta, pega a mão, não dá a oportunidade de ir para a escola a pé, a gente o leva até a escola. A gente não quer frustrar os filhos. Pois hoje. E é isso que estão fazendo homens fracos. E na hora do aperto, a vida não perdoa. Os fracos têm que demonstrar que são fortes. E aí, às vezes, falta a fortaleza necessária para poder superar o momento de necessidade. Mas a história é cíclica, isso vai voltar. E como é que o senhor veio para Jaboticabal? Estava lá na capital, São Paulo, Campinas, terminou a faculdade de medicina. Lá vai a história, né? Eu casei no dia 13 de dezembro de 1985 e me formei médico no dia 20 de dezembro de 1985. Então, eu não casei, a Denise não casou com médico, casou com estudante de medicina. Tá. Né? E ela já era arquiteta, né? E ela trabalhava na consultora Steph Nogueira em Jaboticabal. Ah, tá. E a Denise é de Ribeirão Preto, aí da Vila Branches aqui. Toda a família dela aqui, os pais dela é de Ituverava. A família, é da região. Família conhecida aqui. E eu tinha, Renata, lá em Passatempo, um hospital com 32 leitos, preparadinho para eu voltar para a minha cidade. Tá. Mas a Denise entrou na minha vida e redirecionou tudo. E aí, o que eu tive que fazer? Teve que roteirizar. Lá vai a história, viu? Como eu me formei médico e eu trabalhava como técnico de eletrônica, assemelhado a sargento na Força Aérea, eu fiz uma inscrição para aspirante médico da Força Aérea. E passei e fiz um curso de 4 meses lá no 4º Comando Regional da Aeronáutica, no Cambuci. Tá. Nesse local, no curso de aprendizado, eu, por ser já um pouco mais de idade, ter esse tipo de vida, não era o melhor. Mas, no geral, eu fui o melhor, fui o primeiro colocado. Uhum. E por ser o primeiro colocado, eu tinha direito de escolher para onde eu quisesse ir, para onde tivesse base aérea. Entendi. Eu escolhi, primeiro, o Hospital da Aeronáutica, em Santana, Tá. que era um excelente lugar para trabalhar, mas pelo fato da Denise ter vindo para Ribeirão Preto, eu tive que pedir transferência para Pirassununga. Tá. Eu fiquei 2 anos na Academia da Força Aérea. Nossa. Anota aí, minha querida sobrinha. Eu levantava 5 horas da manhã, como médico, levantava 5 horas da manhã, pegava meu chevetinho, saía de Jaboticabal, ia para Pirassununga, 175 quilômetros. Entrava às 7 horas do Hospital da Aeronáutica, terminava o expediente do Hospital da Aeronáutica meio-dia, eu saía de lá,
2 horas da tarde eu chegava no posto da Santa Luzia, lá em Jabuticabal, Tá. prefeito Deito Aleixo, e trabalhava até às 18 horas. Isso foi a minha vida. Durante 2 anos foi assim. Até que um dia eu achei que não dava certo. Eu pedi baixa da Força Aérea, como segundo tenente médico. Quando da baixa, eu fui para primeiro tenente médico da Força Aérea e eu abandonei uma carreira militar promissora. Mas a vida é assim. E aí, em Jabuticabal, vieram os filhos. Logo na sequência, demorou um pouco mais. E aí, como que foram os desafios com a medicina, primeiramente, lá em Jabuticabal? A máfia de branco é fechado. Quando eu cheguei em Jabuticabal, como eu não tinha parentes, amigos, nem política, nem nada, cheguei sozinho, eu não fui aceito no hospital. Tá. Eu passei 3 anos trabalhando em empregos. Seu pai sabe disso, eu trabalhava na Sarep Steph, eu trabalhava na Mascane, por vários empregos para poder sobreviver. Tá. Até que alguns médicos não me aceitavam, não me entendiam. Uhum. E aí eu fiz uma residência médica sênior com o doutor Olavo de Carvalho, que é em Ribeirão Preto, que Deus o recompense, me orientou e me ensinou. E através dessa cardiologia que eu fiz com ele na Santa Casa de Ribeirão Preto, eu prestei o concurso para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pegando o título de cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí eu comecei a dar um pouco mais de respeito no hospital. E durante 30 anos, eu trabalhei no Hospital Santa Isabel, como cardiologista, no posto como cardiologista, fazendo o que eu sei fazer, que é cuidar de pessoas. E diante de todo esse panorama de dificuldades, né, de luta, não teve nenhum momento que falou assim, não, eu vou desistir porque está indo além das minhas forças. O que é que o senhor tinha de habilidade ali interna ou emocional, ou uma blindagem emocional para falar, não, eu vou descansar e amanhã eu continuo de novo? Renata, certa vez eu cheguei, umas 6 horas da manhã, eu cheguei em casa e minha mulher falou assim, mas você já está indo para o hospital? Não estou indo para o hospital. É a 10ª vez que eu vou ao hospital e estou voltando ao hospital. Porque naquela época não tinha UTI, não tinha nada. A gente internava o infartado e a gente tinha que ir toda hora ao hospital, não tinha estrutura. Então, é a vontade de servir. Quem não serve para viver... Quem não vive para servir, não serve para viver. A vontade de servir, fazer o bem. A satisfação de ver o paciente bem cuidado, animado, mesmo na impossibilidade de resolver o problema, mas é um prazer, é uma alegria ser médico de gente e poder pegar no paciente e viver esperança, né? E o paciente saber que pode ligar para você, pode contar com você, que ele vai encontrar em você um apoio. Então, essa é a medicina do passado, hoje está um pouco mais difícil, mas é a medicina do passado que está dentro de mim. E aí, como se não bastasse, diante de toda essa dificuldade, essa luta diária, né, veio o empreendedorismo. Na verdade, veio esse sonho de uma empresa que ficou 30 anos no mercado, né? Uma empresa estruturada, uma empresa familiar e bastante conceituada. Faltava pouco, tinha pouco desafio, não queria mais nenhum. Porque para algumas pessoas, o fato único de ser médico e já ter essa vida rotineira atribulada era o suficiente. Não. Aí o senhor mirou em um outro desafio muito maior, com outras vertentes. Como é que foi? Volta lá atrás na minha concepção. Vamos lá. O meu pai não me assumiu como pai, mas me deu uma genética. Meu pai é Narrei Chalhub, o nome dele. Tá. Diz alguma coisa esse nome ou não? Ele já tinha a veia do negócio. Ele me passou essa herança que sou muito grato. Ele me passou essa oportunidade. Havia que negociar. Então, desde pequeno já negociava. Com 5 Eu ia até te perguntar se tinha alguma referência na sua infância de pessoa, ou de situação, ou de familiar que te mirasse para essa venda, para essa veia empreendedora. Eu comecei a comer engraxate, eu vendia banana nas ruas, Tava sempre negociando. Vendia salgadinho no campo para poder ganhar meu dinheiro para sobreviver. Claro. Bom, mas, lá naquele ponto que você disse do empreendedorismo, né? Eu, certa vez, talvez você vai lembrar dos personagens. Eu estava bem na medicina, cheguei, estava um bom nome, Jabuticabal, mas a minha esposa era arquiteta e ela não estava muito bem posicionada. Eu tinha um amigo, meu culpado particular, Paulo Vitor Vilela de Moraes, que faleceu agora, que Deus o tenha, e a esposa dele, entendeu? Era professora em Barrinha. Nós tomando uma cerveja junto, ele com a esposa
com a Jurema, trabalhei em Barrinha, minha esposa muito bem, ele começando a empresa dele, uma empresa que estava começando a engenharia Sim. mecânica, e eu como mesmo. Vamos montar a empresa? Vamos. Comprou a primeira máquina de dobrar tubo, e aí nasceu a Ambiental Móveis. E a gente começou, ficamos 3 meses sócio. Tá. Depois de 3 meses, a empresa cresceu muito, e não deu mais, e eu assumi sozinho, eu e a Denise. Tá. A empresa começou como Denise Moraes ME. Lá em 89, depois de 92, na era Collor. Deus é que sabe o que passamos. Por todo esse período, nós fomos desenvolvendo, trabalhando e nunca caímos. Sempre crescendo, 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 até chegar os pícaros da dona Dilma. Aí a desgraça veio. E era fácil alinhar essa tua vida como médico com a vida empreendedora, de empresário? Como é que o senhor se arranjava nesse alinhamento profissional? No começo era uma maravilha, porque todo o dinheiro que eu ganhava na medicina, eu punha na fábrica. Tudo que eu ganhava, pagava vale, funcionário, tudo que eu ganhava na medicina, eu punha na fábrica. Agora, depois chegou um momento que não dava mais. Mas a Denise, a minha esposa, ela tocava, ela trabalhava, ela fazia tudo na empresa. A empresa é tudo mérito dela, entendeu? Ela que tocava, ela que me dava todo o suporte. Um homem que tem uma boa esposa, profissional, competente, que eu tenho, é um homem feliz. E aí veio o fim da empresa. Ressignificar essa jornada doeu. Muito. Como é que o senhor trabalhou essa dor interna? Porque às vezes as pessoas acham que é só um fechamento de porta material, mas a gente, como empresário que somos, enfim, sabemos a luta e a dor diária de ter uma empresa, de ter funcionários, de construir amigos ali internamente, e que em alguns momentos a vida realmente vai dando essa subida, essa erguida, o período vai ficando sazonal, vamos dizer assim. Como é que foi ressignificar essa dor? Na verdade, eu vou me alongar um pouquinho aqui, porque é um período muito difícil, muito difícil. Na medicina eu domino. Eu sou médico, eu sei fazer, eu controlo. Só depende eu de tenho na você. mão. Na empresa, não. É uma somatória de fatores, é o sistema que manda, né? E é o sistema de governo, é o sistema de comércio, é A economia, né? A política. Então, o que aconteceu, né? Durante todo o tempo, eu e a Denise, nós fomos melhorando, ampliando, crescendo, crescendo, crescendo. Nós chegamos a competir com a China várias vezes, no agosto do supermercado, a gente ganhava da China. Várias vezes, quando todo mundo perdia, nós ganhávamos da China. Nós vendíamos para Casas Bahia, Carrefour, Pão de Açúcar, Macro, Leroy Merlin. A gente tinha clientes de Manaus a Porto Alegre, nossos produtos lá estavam. Era móveis de aço, escada de alumínio, nossos produtos eram reconhecidos nacionalmente. A nossa empresa era considerada a 4ª melhor do Brasil. E nós tínhamos um potencial grande, nós tínhamos 450 funcionários. Nós tínhamos uma planta de empresa em São José do Rio Preto, móveis de madeira, uma planta de escada de alumínio, em Cajamar, escada de alumínio, uma planta em Jabuticabal, móveis de aço. E nós crescemos, nós tínhamos um depósito no Rio de Janeiro, um depósito em Itaquera, São Paulo, um depósito em Goiânia, no auge. Aí, 2013, no auge, 2014, a dona Dilma ganhou o governo e começou as tempestades. 2015, só dificuldades. 2016, Renata, e quando foi em abril de 2016, decidimos, eu disse que a gente não tinha condição de fechar a empresa. Nesse momento, o momento mais difícil. Nós tínhamos muitos funcionários, nós estávamos sem dinheiro para pagar, atrasamos 2 meses o salário dos funcionários, e aí a catástrofe veio total. Na sequência disso, eu vi amigos meus de Rio Claro suicidar dentro da empresa, vi amigos meus em Araçatuba suicidar, amigos meus em Valentim Gentil suicidar, amigo meu aqui em Ribeirão Preto, empresa de renome, entrar em depressão, em crise. O Brasil entrou em bancarrota, graças à senhora Dilma Rousseff, o sistema dela. E é por isso que em 2013 eu fui para a Avenida, para a manifestação, e defender com unhas e dentes mudança do sistema de governo do Brasil. E desde então eu não abandono a Avenida. A gente vai chegar ainda nessa parte. Mas mas me conta um pouco mais. Qual foi a força que te deu? Deus. A fé, Deus e família. Ó, foi 1 ano e meio. Desculpa. Fica à vontade. Dentro de casa. Oficial de justiça, pressão, patrimônio, família, tudo. E o senhor virou a página. Mas eu sou médico. Ninguém
Mentira, essa qualidade. Exato. Eu dei a volta por cima. Eu sei. E eu acho que... Só ação trabalhista, só perdas, só prejuízo, só protesto. Não tem problema. E é muito a fé mesmo, né? Deus que habita no nosso Não suicidei interior. e não matei. E deu a volta por cima. E aí, como foi? Depois de todas essas noites sem dormir, toda essa problemática que a gente sabe que o sistema judiciário, burocrático, administrativo estão fazendo a função dele ali naquela situação, mas o senhor conseguiu se reinventar novamente. Voltou para a medicina ou, em paralelo, continuou com a medicina, mas a vontade de servir continuava. E agora não mais servindo só a empresa ou a medicina, e veio essa volta para servir a população, a defesa dessa classe que tanto precisa de políticos para administrarem aí o nosso Brasil, a nossa cidade, enfim. Como é que veio? Então, a tua vontade, o teu início de entrar para a política surgiu daí? Não. Eu nunca quis entrar na política. Eu nunca participei de política partidária. Eu sempre fui um conservador de direita, natural e normal. Votei no Fernando Henrique Cardoso, votei no Aécio e tal. Nunca votei no PT. Mas também não tinha nada contra as ideias e tal. Mas nunca concordei com o sistema como estava. Mas eu queria que o sistema mudasse, não através de mim, através dos líderes. Eu respeito os líderes. E eu queria que mudasse o sistema de governo, porque eu não queria que meus filhos e meus netos passassem o que eu passei na empresa. Eu não desejo para ninguém. Não. E aí, só tem uma citação. O sistema de governo é que domina o país. É o norte, né? Como foi reconstruir essa imagem agora? Na verdade, a imagem como médico foi reconstruída porque isso eu sei fazer, graças a Deus. Como empresário não tem jeito, acabou, não tem mais volta. É protesto, é nome sujo, não esquece. Como empresário eu não tenho chance nunca mais. Mas como pessoa e como político, o que aconteceu? Como eu estava sempre no dia 17 de junho de 2013, não é 12 mais um, vai. Eu estava na Igreja do Paraíso, assistindo uma missa com o padre Surrel, e ele falava assim: Jesus, não deixe que nada aconteça. Jesus, não deixe que nada aconteça. Era o dia do meu aniversário, 17 de junho. Tá. E aí, quando eu saí da igreja, tinha uma multidão na Paulista. Uma multidão, muito lugar dos índios sentados. Eu entrei sem entrar, entrei ali e eu vi um monte de gente sem droga, sem bebida, sem nada, por causa de 20 centavos, só pedindo que mudança para o país. E eu me apaixonei por aquilo e continuei participando dessas manifestações. Aí eu participei de todas até hoje. Em 25 de fevereiro de 2024, há 2 anos atrás, 25 de fevereiro de 2024, com esse chapeuzinho aqui, eu e a minha filha, a doutora Ana Angélica, estávamos na Avenida Paulista e nós estávamos lá na manifestação, como sempre, só que tinha tido o 8 de janeiro. Tá. E de 23 nós estávamos em fevereiro, e nós tínhamos muito medo de praticamente ser preso. A gente tinha muito medo. E naquele momento onde eu fui fotografado, o pastor Sheila Malafaia estava fazendo a sua oratória. Ele estava muito agressivo em cima do Alexandre de Moraes. E eu abaixei a cabeça, fiquei andando para lá e para cá. Meu Deus, não deixa nada acontecer. E eu fui filmado, fotografado nesse momento. E essa imagem minha, pela minha semelhança física com o presidente atual, viralizou dizendo que eu era um infiltrado. É alguém que já me conheci? Não, é um senhorzinho patriota que está sempre junto com a gente aqui. Não. Aí me encontraram, o presidente Bolsonaro me ligou e fez uma chamada de vídeo, ficamos amigos. E aí veio a exposição nacional. Aí aqui em Ribeirão Preto, ele veio aqui na Fiuza, eu o conheci pessoalmente. Ele me abraçou, me arrastou pela multidão e ele falou assim: doutor, seja vereador, faça uma boa vereança e em 2026 vem comigo para Brasília para a gente melhorar um pouquinho o Brasil. Eu acreditei. Foi uma luta lá na família, um transtorno na minha vida, e eu com meu sítiozinho, com meu aposentado, com minha clicazinha sossegadinho, e parti para uma turbulência que não tem tamanho. Mas é o tributo que eu tenho que pagar. Graça recebi, de graça vou doar. E aí era um outro ponto que eu gostaria de tocar. Bom, jornada, medicina, médico, empresário, já estava com os filhos crescidos, formados, provavelmente já cada um com a sua direção
da sua trajetória. Qual era a hora da aposentadoria e levar a Denise para passear, para viajar? Era agora. Aí o senhor entrou para política. Como foi esse rebuliço internamente, ali com a sua família? Te acolheu? Ela te apoia? Ela te ajuda a direcionar, né? Hoje no mundo de redes sociais, outros tempos, qualquer coisa que a gente faça pode ser subjugada, enfim, é complicado. Como é que tua família reage a esse seu novo desafio? E talvez a sua missão. Na verdade, eu digo para você que eu sou de uma formação onde, se você tem um compromisso, não importa as dificuldades, você tem que levar esse compromisso à frente. Eu discuti com a minha família, com a Denise, com meus filhos. Todos eles têm medo, inclusive pela minha semelhança com o presidente. Eles têm medo de que eu tenha problemas em público, por isso eu uso o chapéu e eu mostro que eu tenho 10 dedos. Aí o que eu defendo é, eu tenho o chapéu porque o atual não tem coragem de usar o chapéu no Brasil. E eu tenho 10 dedos, então eu sou o Lula do bem. Por que eu sou o Lula do bem? Por causa dessa história que você está ouvindo aí. O outro não tem essa história. Eu acho, não sei. A minha história conto eu, cada um Isso. conta a sua. Mas aí minha família tem muito medo que eu seja hostilizado em público. E eu realmente, por onde eu ando, eu vendo humor, eu vendo alegria, as pessoas me abraçam, me beijam. Nunca fui hostilizado na rua, nunca. Tanto pessoas da esquerda quanto da direita me veem assim com um senhorzinho legal, e eu vendo, acho que o meu sonho é esse, vender um pouco de paz, nada de nós contra eles. Nós todos somos todos. Nós todos somos todos. Eu sozinho não sou nada. E quais são os projetos do Lula do bem? Então, definido Bom, Lula então do vamos bem. fazer esses fechamentos aí, porque tem que terminar, né? Então, O, o, temos mais um tempinho, pode ficar tranquilo. o que é o projeto, né? Na minha longa estrada da vida, eu sempre dediquei à medicina básica. As coisas básicas da vida custam muito barato. Muito barato. Dormir bem, comer bem, fazer xixi, fazer cocô, ser feliz, ter uma fé em Deus, entendeu? Ter um amor à pátria. Isso aí custa muito barato, é muito simples. Mas são valores que hoje se perderam bastante. E isso destrói muitas famílias. Então, a saúde básica de um ser humano, ela não precisa de muita coisa. É lógico. 80% da nossa saúde é básica, se resolve quase que no automático. Com 10%. uma boa gestão? 10% é difícil, mas 5% é bastante, e 5% quase impossível de resolver. Lugar nenhum, um câncer agressivo é muito difícil de resolver. Um acidente vascular Sim. é difícil. Algo mais específico, né? Mas 80% quando você faz a base. A medicina na minha cabeça, ela é da maneira assim, é uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, para poder atender a necessidade agora imediata. Aquele doutor, aquele sistema que dá aquele amparo naquela hora. Só que te devolve para o sistema básico de saúde. E lá no sistema básico de saúde, o médico perto da sua casa, o médico do seu município, poderia ser um médico particular, mas isso é difícil. O ideal seria isso. Mas você tem um médico na unidade básica de saúde. E o município de Jaboticabal tem uma grande facilidade. Ela tem 12 unidades básicas de saúde, com 15 equipes médicos clínicos, para poder atender a população. Hoje é o seu maior desafio na política? Ainda, calma. Esse é o meu sonho, esse é o meu desafio. Vou tentar vender o meu peixe aqui agora. Tá certo. Então, eu entrei na política só para vender um projeto de saúde básica. Começando por onde? Pela minha querida Jaboticabal. Porque lá eu não tenho um projeto de saúde, eu sou o projeto. Tem 41 anos que eu trabalho na periferia, na base, com o povo. Eu entendo o meu povo, sei as dores deles, sei o que eles precisam. Não consigo resolver, mas eu sei o diagnóstico. E o diagnóstico é a UPA tirando da emergência e da urgência e as unidades básicas de saúde fazendo o trabalho de acompanhamento e orientação da saúde e, quando necessário, vai para o hospital, vai para o laboratório de especialidades ou vai para o cemitério. É a vida. Agora, a unidade básica de saúde é a gestora. E eu sou uma pessoa que tem esse trabalho. Eu desenvolvi um projeto de saúde lá na minha campanha. O meu projeto de saúde básica é exatamente isso. Esvaziar a UPA das não necessidades, de pulseira azul e verde, tira o grande fluxo da UPA, melhora a qualidade do atendimento da UPA, dá mais agilidade no atendimento da UPA, traz esses pacientes com casos mais simples, que podem ser complexos, para as unidades básicas de saúde. Nas unidades básicas de saúde, esses pacientes são acolhidos e seguidos a vida inteira pelo mesmo doutor do seu bairro. E
paralelamente a isso, que é o filé do meu projeto de saúde. Isso todo mundo faz. Projetos de capacitação dos médicos. Tá. Estou trazendo professores do meu relacionamento, que eu tenho 70 anos, Sim. eu conheço um grande número de grandes nomes da medicina, que eu não sei, mas eu sei quem sabe. E eles vêm e ministram lives diretamente para as unidades, para os profissionais das unidades básicas de saúde. Exemplo, doutor Cícero Calil Coimbra, o maior nome do Brasil em vitamina D3 e autismo. Fiz a primeira aula inaugural para o meu projeto de saúde. Deu uma aula para todos, especificamente para os médicos de Jabuticabal. Agora, sexta-feira, doutora Ana Carolina, que faz gestação, programação metabólica da gestante, deu uma aula para nós. Agora, dia 2 de abril, o doutor Juliano Té vai dar uma de desbiose, que é o mau funcionamento intestinal. Nós vamos preparar esses médicos para estar melhor preparados para dar o melhor resultado para a população. Esse é meu sonho. Profissionais mais bem preparados. O problema hoje é profissionais do mercado que não estão preparados para atender a demanda da população. Eu, com 46 anos de medicina, eu sei que essa é a grande deficiência. O dia que juntar os jovens médicos, com seu talento, sua capacidade, com os velhos, fazendo um conjunto da medicina para atender uma conexão do novo com o antigo. Mas sem alusão do 100%. Toda vez que você tem alusão do 100%, você não vai conseguir. Vamos fazer 70%, 80%. É preparar, de repente, os novos médicos para reconhecer a dor da humanidade. Isso. Mas aí eu quero um case médico, lá em Jabuticabal, uma cidade de 71 mil habitantes, que tem uma estrutura boa de saúde, que tem um prefeito que apoia o meu projeto de saúde, uma vice-prefeita que apoia o meu projeto de saúde, tem uma Câmara de Vereadores que apoia o meu projeto de saúde, e tem um médico que sou eu que apoia o meu projeto de saúde. E tem uma população que precisa do meu projeto de saúde. Já estou me dirigindo à população, por favor, não procura UPA para pedir atestado, não procura UPA para uma gripinha, para uma unha encravada, para uma diarreia leve. Não procura UPA, procura a unidade básica de saúde. Lá você não será bem atendido e vai tirar a oportunidade do paciente, numa emergência, na que a gente fala a pulseira amarela e vermelha, ser melhor atendido. O senhor acha que é esse o caminho da nossa evolução enquanto pessoas? A gente está discutindo política, está discutindo profissionalismo, mas muito mais do material ou das necessidades básicas. O senhor não acha que o ser humano ele precisa reconhecer no próximo a nossa evolução? De repente, seria essa a nossa missão enquanto seres humanos? Ir evoluindo, ir acolhendo, e lapidando, de repente, essa pedra bruta, né? Que vem que nasce e que acaba tendo um diferencial ou fazendo um diferencial para o mundo? Nós temos uma coisa básica na vida que é a ciência. A ciência, ela não é uma ciência exata. Exato. E a ciência muda de acordo com o momento, ela vai evoluindo. A ciência médica também é assim. O ideal, Renata, seria se a gente fosse os médicos do século passado, entendeu? Com a medicina moderna do ano de dos hoje. Novos tempos. Dos novos tempos. Uma coisa acaba conflitando com a outra. Exato. E eu digo, eu tenho essa imagem, né? A gente busca a perfeição, na medicina não tem a perfeição. O acolhimento, a atenção na hora da dor, uma palavra, um crédito, é muito importante. Uma fé, uma crença em alguma coisa maior do que a gente. Porque eu acredito que a técnica, a estrutura, o protocolo a ser seguido é um só. O profissional tem que ir lá e fazer corretamente, dentro dos parâmetros de cada especialidade. Concorda? Eu acho que o que torna um profissional diferente é a visão com que ele tem para com o ser humano, com a dor do ser humano. Na visão do senhor, o que realmente define uma pessoa? São os valores? Ou é a carreira? O que é que traz de definição um ser humano? Gostar de gente. Para você gostar de gente, você tem que ser gente. Se você é uma gente que não é o politicamente correto, você não consegue vender o falso. Tem que gostar de gente, amar a vida, aceitar o controverso, aceitar as divergências, qualquer que seja.
Qualquer botar um revólver na cabeça, eu falo, não atira não, não mata não. Tem que aceitar, porque o outro tem os motivos pelo qual ele está fazendo isso. Eu não posso entrar na vida das pessoas. É só aceitar as pessoas. Quando você aceita as pessoas, e como médico eu faço isso. Qualquer, chega no meu consultório todos os dias, casos mais variados possíveis, dificuldades, é só receber um ser humano como ser humano, mais nada. E daí para frente, você tem que ter a técnica, tem que ter o treinamento, tem que ter o conhecimento. Mas qual que é a dificuldade da medicina o acolhimento. hoje? A dificuldade, Renata, hoje é o seguinte, o doutor está consultando você e está na IA e está no computador. Então. Ele não olha para você, não pega em você, ele não examina você. A credibilidade do médico, ela está Porque indo. o senhor concorda? Ali atrás tem um ser humano também. Tem. E aí ele entende que o outro ser humano precisa ser observado, precisa ser cuidado. Ele entende a teoria, ele entende, ele é um ótimo profissional, mas ele não consegue quebrar esse padrão. De fazer diferente, de fazer uma nova profissão, de mudar. O que é que o senhor acha que amarra ele a essa quebra de padrão? A não mudar? Ser gente como a gente. Normalmente o médico tem necessidades especiais. Ele tem um custo muito caro da sua formação. Ele tem uma posição na sociedade, ele é muito cobrado. Ele tem que gerar recurso financeiro para sobreviver no meio. Ele não pode sobreviver com R$2.000 por mês. Ele tem que caber dentro daquele contexto, né? E às vezes falta um pouco de jogo de cintura. Eu passei por isso na minha vida, meu Deus, o que eu passei para poder educar meus filhos, para poder cuidar da minha família. E eu tive que me virar nos 30 para poder suprir a minha família das necessidades. Então, quando você pega principalmente um médico mais jovem, que tem uma carreira a construir, ele tem as suas necessidades também. Ele é gente. A maturidade, de repente, traz essa visão? Eu não sei se são os valores? O tempo é soberano, o tempo leva, mas na medicina às vezes não dá tempo. Uhum. Porque você começa a medicina, começa assim, Renata, é o meu conceito. Nos primeiros 5 anos você vai tá no melhorando. automático, Aí né? de 5 a 10 anos você já está bom. De 10 a 20 anos você está ótimo. Com 25 anos a 25 você começa a cair, porque começa a sair a reciclagem. Então, nós não podemos atrasar. O que há? Não é culpa dos médicos. O sistema cobra, o paciente cobra, a Big Pharma cobra, entendeu? A indústria de alimento cobra, o sistema não perdoa e nós ficamos impotentes. Vendidos. Daí eu acreditar que tudo se resolve pela política. Daí eu querer ir para Brasília e fazer um trabalho com amplo, porque não adianta eu ficar tratando hoje, mas na minha idade que eu estou, né, eu tenho mais de 400 mil consultas no meu consultório. Não adianta mais, eu não dou conta. Se eu atender 10, 20 pacientes por dia, eu faço a diferença desse. Isso eu já fiz a vida inteira. Agora, acredito que eu tenho já um relacionamento e um talento para poder expandir isso para 70 mil pessoas em Jaboticabal. Quiçá Deus assim me ajude, que eu pego o projeto piloto de Jaboticabal e passe isso para o estado de São Paulo e para o Brasil. Eu tenho certeza, é o meu sonho, é o que me move, fazer o bem para todos. Porque quando eu pego um paciente e quebro o galho dele politicamente, ele fura a fila, eu não concordo com isso. Eu tenho que fazer que todos tenham o mesmo privilégio. E isso é ganhar voto. E eu estou perdido. Esse voto eu não vou ganhar. E não quero. Não vote em mim quem espera de mim disso. Não, por favor, pelo amor de Deus. Não. Ou faz para todos ou faz para ninguém. Não é o meu filho, meu parente, meu amigo que tem a prioridade. São todos brasileiros. Esse chapéu aqui é verde e amarelo. Ele não me pertence. Ele pertence a você, a todos nós. É o chapéu do Brasil. E com muito orgulho ando com ele 24, não tira nem para dormir. Porque eu sou brasileiro, com muito orgulho. Eu vi esse país crescer e estou vendo ele descer. Indo um pouco para o encerramento do nosso bate-papo, o que o senhor aprendeu sobre humildade durante todas essas suas travessias? Minas Gerais, serviço militar, medicina, a parte de eletrônico lá no aeroporto, né, que o senhor trabalhou, medicina, a política. O que é o que o senhor aprendeu? Eu não sei se você não tinha informação, mas eu quero frisar no meu currículo. Eu sou maçom. A maçonaria, há 34 anos que eu sou maçonaria. A maçonaria forma construtores sociais. Nós não somos políticos partidários, mas nós temos um dever político para o bem social. E há 34 anos que eu estou na maçonaria, há 34 anos que eu galgo os cargos da maçonaria. E eu cuido, você sabe disso, a sua mãe é minha irmã,
na Estrela do Oriente, eu cuido das ordens da Estrela do Oriente, de mulheres e parentes de maçons, eu cuido de arco-íris de meninas de 11 a 21 anos. Eu aprendi com essas pessoas que eu tenho que aprender, eu tenho que ouvir, eu tenho que aceitar. Então, a gente nunca... Vou contar para você um caso especificamente. Tem um tempinho, não? Tem, claro que tem, pode ficar. Eu tenho mais de 400 mil consultas no meu currículo. Tá. Há 15 dias atrás, eu, lógico, vou falar que é desconfortável, mas eu vou ter que falar. Não vou dar o nome, né? E chegou uma gestante no consultório e ela, para fazer o pré-natal, e eu, tal. No meio da consulta, até, eu não pergunto se é casado, se é mora você e quem? Ela responde para mim, moro eu e minha namorada. Vai matar a gestante, aí eu já fiquei meio tal. E aí eu falei, não, é porque eu já tive 2 abortos e tal, mas eu não queria ser mãe, não quero ser mãe, odeio esse negócio de mãe, mas você tá grávida. Não. Aí sabe o que eu tô grávida? Porque eu e minha namorada, a gente fez um acordo. Eu tive um sonho que eu deveria ser mãe. Aí a gente optou por inseminação artificial. Tá. E por essa inseminação, eu vou gerar uma criança e vou criar, porque eu recebi, assim, um beijo de Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. 400 mil consultas. Não, é um aprendizado. O amor, a fé, o sacrifício daquela mulher, doando o próprio corpo, doando a vida para poder atender um chamado que na crença dela é um chamado de Deus, cada um tem o seu Deus. Sim. Então, essa coisa do inédito da medicina. Cada ser humano é especial, é individual. Toda consulta que você faz, você pega um quesinho de um paciente que não tem igual a ninguém, é só dele. É só dele. É só que a gente não tem, às vezes, a tolerância ou a percepção de captar, ou de aceitar isso. Mas não tem um igual. Porque os ruídos externos são muito grandes em torno da gente, né? Os paradigmas. Mas é impressionante como que você pega as mesmas situações, as pessoas são diferentes. Então, é isso que eu aprendi na humildade. Eu não sou. Eu tento ser e eu dou o meu melhor. Agora tem um lado que eu digo para você que é o que me levou na vida até hoje. Eu dou o meu melhor. Se eu não der, eu entrego na mão de Deus. Se você ou os outros me julgarem, eu não ligo para o julgamento dos outros. Eu simplesmente dou o meu melhor. Se eu não der conta, não tem problema. Eu vou continuar dando o meu melhor. Uhum. Eu acho que é isso que tem que fazer. Dá o seu melhor. Então, dá um conselho agora para quem está ouvindo a gente, sem pedir permissão. O que o senhor falaria para quem está nos escutando? Olha, não tem maneira de viver sem ter um Deus, sem ter um ser supremo. Nenhum ser supera Deus. Não tem como ser uma pessoa avessa à família. Temos que ter uma família. Não importa, é a minha, olha isso. Não, tem que ter uma família. Entendeu? Temos que ter, com certeza absoluta, moramos num país, tem que ter amor às coisas do nosso país. Amor! Porque se eu não amo o que tenho, eu não vou amar o que eu vou conseguir. Temos que ter a liberdade de falar e de expressar e de ouvir o que não gosta. Agora, entrando na política, um amigo meu falou, sério, você está preparado para ouvir e ver o que você não gosta e não concorda? Eu falei assim, estou. Porque se eu não ouvir e não ver o que eu não conheço, eu não consigo melhorar o sistema. Se você me conta e me conversa, eu conversava com veio comigo, o Anderson, meu assessor, falei, você está aqui do lado do meu carro, eu sou cardiologista, você está aqui com dor no peito, você não fala para mim, não tem como eu cuidar de você. Exatamente. Então vamos ouvir. A Bíblia diz, peça e receberás, bata e a porta se abrirá. O grande problema é que as pessoas têm medo de pedir, vergonha, têm medo do não. O não você já tem. Existe. E quando vier a adversidade, sofra quieto. Sofra, aceita com resignação. Tudo passa, até uva passa. Obrigada, doutor Célio, por compartilhar sua jornada com a gente. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Eu digo para você, meu Instagram é Dr. Célio Lula do Bem. Em algum momento da vida, a gente para de buscar fora e começa a escutar o que estava dentro. E é nesse silêncio que o verdadeiro porquê se revela. Porque quando há consciência, o caminho deixa de ser esforço e passa a ser a direção. Se esse episódio tocou você, fica por aqui e compartilhe o nosso vídeo. Eu sou Renata Bressan e esse é o podcast Sem Pedir Permissão. Até mais!